O que você gostaria de realizar? Você gostaria de fazer algo melhor? O que está te impedindo de entrar em ação? Nesse vídeo eu vou trazer uma chave da sabedoria milenar, a chave da ação, para você e o seu filho prosperarem juntos. Se você ainda não me conhece, eu sou Isis Bueno. Eu vou falar sobre os princípios da Bíblia que já estão dando certo há mais de 2000 anos. Eu vou trazer chaves, códigos da sabedoria milenar para você aplicar primeiro em você e depois apoiar na educação do seu filho e para toda a família prosperar junto. Então, vem comigo! Nesse vídeo, eu vou trazer a chave da ação. A chave da ação está aqui na sabedoria milenar, tá? Na Bíblia. Ela já está dando certo há mais de 2000 anos. Está no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 1. No princípio, o início, quando Deus criou todo o nosso mundo. Ali tem chaves poderosas. Hoje eu vou trazer a chave da ação. Em outros vídeos eu vou trazer outras chaves. Tem muita chave poderosa no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 1. Então, como que eu quero fazer aqui? Eu gostaria de ler, porque é muito rico os detalhes e para a gente entender o processo da criação, como Deus criou o planeta, como Deus criou o nosso mundo. Então é interessante a leitura. Durante a leitura eu faço alguns comentários. E após a leitura eu vou dar os 5 passos que está aqui dentro da Bíblia, os 5 passos práticos para você usar no seu dia a dia. Aí você, mãe, pai, vô, avó, tio, responsável por uma criança que está me assistindo, vai usar na sua vida e depois vai dar o exemplo para o seu filho. Porque eles aprendem muito mais no exemplo do que com a teoria que a gente traz. Então, você usa para você, aplica, aprende e passa para ele. E eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente fazer, tá? São 5 passos bem simples e eles estão todos aqui. Você vai observar conforme eu vou lendo. Então, vamos para a leitura. Vamos direto para a leitura, Gênesis 1, ok? Eu leio na linguagem King James, tá? Atualizada. Eu gosto de ler a Bíblia nessa idade. Eu gosto de ler essa Bíblia aqui, tá? Eu vou usar ela como nosso apoio aqui. Então, vamos lá. No Gênesis 1, no princípio. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Então aqui já diz muita coisa aqui. Então, quando Deus criou a terra, ele falou, haja luz. E olha aqui que interessante, viu Deus que a luz era boa. Então, quando a gente executa, faz alguma coisa, a gente tem que observar se é bom. Observar se faz sentido. Outra coisa importante para se observar aqui é que Deus já tinha um objetivo, que era formar o nosso planeta, formar os seres humanos. Ele já tinha o objetivo. E aí ele vai no passo a passo, até chegar na nossa formação de seres humanos. Então eu gostaria que você fosse observando. Então passou o primeiro dia, ele trouxe a luz, separou a luz da escuridão. A luz ele deu o nome de dia e a escuridão ele deu o nome de noite. Houve o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em 2 partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das águas que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia.
Então, no segundo dia, ele separou as águas, que ela estava repleta, né? Lembra? Envolvida, o mar envolvia toda a terra. Então, ele separou as águas, ele fez o firmamento, ele fez o céu e as águas. Foi o segundo dia. Então, disse Deus, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Então, essa oração, separar a parte úmida da parte seca. Deus outorgou o nome de terra à parte seca. E a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Novamente, a observação dele. Ele vai observando, ele vai separando, ele vai agindo e vai checando, vai observando. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie e árvores que produzem frutos cujas sementes estão neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o terceiro dia. Então aqui a gente já pode observar, ele está fazendo um pouquinho por dia e na sequência correta, certo? Numa sequência correta para que dê certo. Então a vegetação, ela tinha semente. As árvores tinham frutos que dentro do fruto tinha a sua semente de acordo com a sua espécie. Para manter, para que seja um ciclo infinito, que aquilo nunca mais acabe. Esse foi o terceiro dia. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes no céu, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Novamente ele observa. Então aqui, aí passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o 4º dia. Então no 4º dia ele separou, ele colocou os luzeiros no céu, ele colocou o sol, a lua, as estrelas e junto com o sol e a lua, que são os 2 grandes astros, teve as estações, os dias, os anos, né? Então já foi estabelecido tudo isso neste momento, no 4º dia. Aí agora, disse também Deus: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies, e todas as aves, também de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. De novo, olha, checando. Então Deus os abençoou, declarando aos animais aquáticos e às aves: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas do mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. Tá vendo? Ele está evoluindo, olha. Cada dia um pouquinho mais para chegar dentro do objetivo dele. E disse Deus: que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra,
cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Olha aqui o código da checagem, da observação daquilo que está executando. Olha só. Sempre Deus para e observa. E Deus observou que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Então Deus chegou no objetivo dele no sexto dia. E ele foi contemplando e observando se estava de acordo com o objetivo dele, que era criar os seres humanos à sua imagem e semelhança, que é criar o nosso planeta e os seres humanos e tudo o que aqui existe, para que a gente possa dominar os nossos alimentos, os animais, tudo foi criado na sequência correta. E olha aqui. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. No sétimo dia, ele fez tudo até o sexto dia. No sétimo dia ele descansou. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Então aqui entrou o sétimo dia, o dia da contemplação, da gratidão. Depois que ele executou todas aquelas ações, ele entrou em ação, ele fez tudo, ele criou o planeta, ele criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, todos os animais, toda a vegetação, a terra, o céu, os mares, tudo, ele descansou, ele contemplou, ele desfrutou daquele dia. Aquele dia ele santificou o sétimo dia. É o dia do descanso, depois de tudo que foi feito, ele pega e descansa. Então aqui é uma grande chave, tem outras chaves, como eu já disse, que eu vou falar em outros vídeos, né? Como uma chave forte da identidade, no Gênesis 1. Mas o que eu queria trazer aqui é essa chave da sabedoria milenar, da Bíblia, em que nos ensina a entrar em ação, sair da inércia, tá? Muitas vezes, nós que somos mães, depois que a gente tem principalmente o primeiro filho, eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Ricardo hoje com 10 anos e o Gustavo com 7 anos. Diferença de 3 anos entre eles. São meus amores, minha vida. E nós, quando nos tornamos mãe, a nossa vida muda tanto, tantas coisas diferentes.
um novo mundo abre quando nasce aquela criança de dentro de nós. Isso já mostra a força, a força de Deus, a infinidade de Deus. Isso é tão lindo, isso já modifica nós mulheres, que nós saímos de mulheres, nos tornamos mãe. E nesse momento, às vezes, a gente foca tanto na ação de criar o nosso filho, que às vezes a gente deixa algumas coisas de segundo plano, até esquecidas até, escondidas até, né? Às vezes a nossa profissão, às vezes o nosso cuidado pessoal, às vezes até o nosso marido a gente deixa no segundo plano. Por quê? Porque o foco principal é ali, aquele bebezinho que está na nossa mão, que tanto depende da gente. Isso é muito bom. E só aí a gente já aprende muita coisa, porque, pelo menos eu, quando meu filho nasceu, o Ricardo, meu filho mais velho, em 2012, quando ele nasceu, eu não sabia nem trocar uma fralda. Eu não fiz aquele curso lá de maternidade, não fiz isso. Achei que era uma coisa óbvia, mas nunca teve criança na minha família. Eu sou a filha mais velha, meus primos eu também sou a mais velha, então eu não vivenciei um bebê na família. Mas eu achei que trocar a fralda era simples. Então quando ele chegou ali no quarto da maternidade, nem fralda, eu abri a fralda, não sabia nem, fiz o chá de fralda, tinha ganhado um monte de fralda, mas eu não sabia nem como colocar a fralda. Não sabia nem como trocar a fralda. Eu fiquei com ele, eu lembro que eu fiquei com ele aqui no meu colo, assim que ele nasceu, tive parto normal, então ele ficou no meu colo aqui assim que ele nasceu. E eu ficava só escutando a respiração dele, como parto normal, né? Engole um pouco de água, não tem aquela respiração ainda cadenciada. E ficava que eu não dormia, ele nasceu 2h46 da manhã. Eu não dormia, eu ficava só observando ali se ele estava respirando direito, se estava tudo certo, né? Então é assim, a gente fica observando, então a gente vai aprendendo em cada passo. Então eu aprendi a trocar a fralda, aprendi a dar o peito, dar de mamar, não sabia nem colocar direito o peito, se apertava, se não apertava, como funcionava, e foi indo, então tudo foi no seu tempo certo. Então assim como a criação, como Deus fez a criação. E aí a gente vai aprendendo, isso é instintivo, certo? Então tem as coisas, se você observar lá, desde o início, você vai ver como foi instintivo e você foi aprendendo. E você foi sabendo cada fase, cada aproximação. Qual que é a próxima agora? Ah, agora ele mamou, eu vou trocar a fraldinha dele, né? Eu vou trocar a roupinha dele, eu vou dar um banho tal horário que é melhor para ele. Você vai identificando, porque cada criança é uma criança. Cada criança tem um jeito. Então meu primeiro filho foi de um jeito, meu segundo filho, o Gustavo, foi de outro. Né? Então os horários são meio parecidos, são porque existe também uma base, uma regra ali, né? De dia, de noite, mas tem as suas diferenças, tem um que gosta de tomar banho de um jeito, o outro gosta de tomar banho de outro, e assim vai. Mas o que eu queria trazer aqui é sobre a ação. Então antes de eu trazer os 5 passos práticos que está aqui, que a gente vai observar, eu só queria fazer um overview de novo de toda a criação. Então, no primeiro dia, foram 6 dias para ele fazer a criação do universo, para Deus fazer a criação do universo. Então, no primeiro dia, o que ele fez? Ele colocou a luz. Haja luz, porque não tinha luz, era uma escuridão, era sem forma. E aí a luz ele viu que era bom. Aí ele separou a luz das trevas, o dia da noite, o primeiro dia. No segundo dia, o que Deus fez? Deus colocou, separou as águas, que estava tudo cheio de água, e separou as águas. Né? Embaixo do céu, sob o céu, fez o firmamento. Então ele fez o céu e a terra que estava cheia de águas no segundo dia. Já no terceiro dia ele separou as águas, fez a parte seca da parte com água, separou a terra dos mares no terceiro dia. E aí nesse terceiro dia ele também fez a vegetação, fez toda a vegetação, as árvores. Está vendo como vai evoluindo, vai caminhando? Todo o processo. Existe um planejamento, ele tinha um objetivo, os seres humanos num planeta. Aí ele foi fazendo. E cada dia ele observava, ele checava se aquilo estava bom, se aquilo foi bom. Aí no quarto dia ele fez os luzeiros, ele colocou o sol, a lua, as estrelas. Aí com o sol, a lua, a gente teve os dias, os anos, as estações do ano já foram formadas nesse momento.
Daí no quarto dia, isso foi no quarto dia que ele fez o firmamento, fez os luzeiros, o sol, a lua, né? No quinto dia, Deus fez os animais aquáticos e as aves, de acordo com as suas espécies, fervilhou de animais, pediu para que eles fossem fecundos. Isso foi o quinto dia. E no sexto dia, ele colocou os animais na terra, os animais selvagens, os rebanhos, também de acordo com as suas espécies. E aí ele criou o ser humano no sexto dia também, a sua imagem e semelhança. Ele criou macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. E aí ele deu os alimentos, as vegetações, os frutos para nós seres humanos e para os animais também. Aí ele criou, foi toda a sua criação no sexto dia. Aí o sétimo dia ele santificou, ele abençoou, ele achou que ficou tão bom que ele santificou, ele agradeceu. Como ele é Deus, a nós cabe a gratidão a Deus depois que a gente executa tudo. Ele santificou o sétimo dia como um dia de descanso. Então, só aí a gente consegue identificar alguns códigos. A gente consegue observar que Deus foi fazendo um pouquinho por dia, cada ação. Ele tinha o seu objetivo já claro, determinado, que era o planeta e os seres humanos, e aí ele foi fazendo um pouquinho a cada dia. Então, primeiro ele trouxe a luz, e assim ele foi evoluindo até a criação do ser humano. Então foi muito perfeito, e assim é tudo o que a gente vai fazer. Todos os nossos objetivos. Então, primeiro, para a gente sair da inércia, a gente tem que estar com clareza. A primeira coisa é a clareza. Qual é o objetivo? O que eu quero fazer? Isso tem que estar claro na sua mente, porque esse é o primeiro passo. Então, eu já vou para os 5 passos práticos, tá bom? Então, o primeiro passo é você perguntar qual o seu objetivo. E aí a gente tem perguntas que são muito fortes. Pega o seu caderno, a sua caneta, agora é o momento do caderno e da caneta. Pega o seu caderno, sua caneta e anote as perguntas. Anote esses 5 passos, porque para você poder consultar depois, porque às vezes a gente se perde. Então o primeiro passo é a clareza, é você se perguntar, ter claro qual que é o objetivo, qual que é o resultado que você quer, o que você quer atingir, o que você vai fazer para sair dessa inércia, para entrar em ação, certo? Então você pode fazer a seguinte pergunta: que ações eu preciso realizar para atingir meu objetivo? Que ações eu preciso realizar? Então, essa é uma pergunta muito poderosa, tá? Que ações eu preciso realizar para atingir meu objetivo? O que você pode fazer agora, para começar a realizar o seu objetivo, para sair da inércia e entrar em ação? O que você pode fazer agora, tá? Então, com o objetivo claro, que é o primeiro, você vem e faz essas perguntas. Você tem que se perguntar quais são as ações. Quais são as ações que eu preciso para realizar meu objetivo? O que eu posso fazer agora para começar a realizar o meu objetivo, né? Aí o segundo passo, você vai segmentar as suas ações, tá? Então deixa eu fechar aqui. Então o segundo passo, você vai segmentar todas as ações. Você tem que identificar quais são as ações que você tem que fazer para atingir aquele objetivo. Você está aqui, ó, nesse ponto, que é como todo mundo fala, o ponto A. Você quer ir até o ponto B. Quais são as ações que eu preciso para chegar nesse ponto B, né? E aí, às vezes você fica perdido. Então você pode também fazer umas perguntas. Alguém já fez o que eu quero fazer? Quais foram os primeiros passos? Né? Isso é muito importante. Às vezes alguém já fez. Às vezes você está se inspirando em alguém, então fica mais fácil ainda. Alguém já fez isso? Já. Quais foram os primeiros passos? Quais foram as ações? Certo? Então Deus, cada dia tinha uma grande ação, né? Então cada dia tinha uma coisa, tinha uma ação para ser feita, e você é a mesma coisa. Então quais são essas ações? Alguém já fez? Quais foram os passos? Essa é a pergunta. Vai lá, anota no seu caderno, segmenta todas as ações, tá? Então, primeiro o seu objetivo, daí agora o segundo passo você vai segmentar todas as ações. Qual que é a primeira ação? Qual que é o dia 1? Qual que é o dia 2? Lembra de Gênesis 1?
Qual que é o dia 1? Dia 1, Deus colocou luz, não havia luz. Separou luz das trevas, né? O dia e a noite. Então, qual que é o meu primeiro passo? Aí o 6º passo foi o objetivo, que era o ser humano no planeta. O 6º dia foi a conclusão. Então, quais são essas ações? Coloca lá todas as ações, coloca já na sequência que elas têm que ser executadas. Priorize essas ações, isso é muito importante. Aí você vai se organizar. 3º passo, se organizar. Como você vai se organizar? É muito importante a organização. Como e quando eu vou fazer cada ação que você estabeleceu. Então vamos lá, você pegou o seu papel, seu objetivo, claro, aqui meu objetivo XYZ. Quais são as ações para eu atingir esse objetivo? Se delimita lá, tá. Vamos supor, tem 10 ações. Em cada ação, para você atingir esse objetivo, você vai colocar o como e quando você vai executar ela, tá? Isso é organizar, é priorizar. Então, como você vai fazer ela e quando você vai executar ela? Isso faz parte da sua organização, do seu plano, correto? Daí, você vai se motivar. Isso é importante. Esse é o 4º passo, é muito importante. Muita gente pula ele, mas ele é imprescindível para que você continue no processo, porque às vezes é um processo longo. Pode ser que seja um processo curto, pode ser um processo que dure um dia, pode ser um objetivo de um dia, pode ser um objetivo de uma semana, tá? Que é um objetivo curto. Agora, se o objetivo já for levar 1 mês, 2, 3 meses, 6 meses para ser concluído, se você não estiver motivado, você não vai ter persistência, você não vai ter constância, você não vai conseguir, você vai se perder no caminho. Ainda mais nós, mães, nós temos tantas outras coisas para ocupar, para se preocupar, o filho, a casa, a comida, o trabalho, tudo, você vai acabar se perdendo. Então, a motivação é importante. Então, você vai colocar aí no seu caderno, tá? É muito simples. Eu quero que você faça 2 colunas só. O que eu ganho com esse objetivo versus a coluna do o que eu perco se eu não realizar isso. O que eu ganho se eu realizar, faz uma linha aqui, e o que eu perco se eu não realizar isso, esse objetivo, essa ação. Lista tudo o que você ganha se você fizer. E tudo que você perde se você não fizer esse objetivo que você traçou para você. Tá bom? Então isso é muito importante, porque toda vez que você fraquejar, que você estiver cansada nesse processo, principalmente se for um objetivo mais longo, você vai lá e olha o seu papel. Olha o que te motiva, o porquê que eu estou fazendo isso, o que eu ganho com esse objetivo, o porquê ele é tão importante para mim. Tá bom? Então, isso é muito importante, a motivação. O que eu ganho, o que eu perco, é tão simples, mas é muito importante. E o 5º passo, muito simples, que é a checagem, é mensurar, igual Deus. E Deus verificou o que é bom. Então, faz a atividade 1. Lembra a atividade 1? Você estabeleceu lá, né? Você segmentou todas as ações que você tem que fazer. A primeira ação. Executa essa ação e checa, como Deus fez. E observou o Deus que era bom. Observe se é bom. É bom mesmo? Está bom? Ela está ligada realmente ao objetivo? Ela está me levando ao objetivo? Isso é muito importante. Essa ação, ela está ligada no meu objetivo ou ela está indo contra? Não, ela tem que estar ligada, correto? Então, ela está ligada ao meu objetivo? Verifica, checa. Ela está boa? Eu posso melhorar? Ela está ruim? O que eu posso fazer? Se ela está boa, tem como eu melhorar? Checa, verifica. Todo esse processo vai ficando cada vez melhor, tá? Então, são esses 5 passos simples, muito simples. O primeiro é a clareza, o seu objetivo, o que eu quero realizar, o que eu vou fazer. O segundo é você segmentar as ações. Com o objetivo claro, você vai segmentando as ações, tá? Então, por exemplo, Deus, o objetivo claro era o planeta, né? O nosso mundo e os seres humanos, era o objetivo claro dele.
Aí ele segmentou dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Os seres humanos estavam lá no dia 6. O primeiro dia ele teve que fazer a luz, que não havia luz. Aí depois no segundo dia ele fez o firmamento, separou as águas, separou o céu das águas. No terceiro dia ele separou a parte seca da parte molhada, a terra dos mares, colocou a vegetação na terra, certo? No quarto dia ele fez o sol, a lua, as estrelas, estabeleceu dia, anos, estações do ano. No quinto dia ele fez os animais aquáticos, as aves. Daí no sexto dia ele fez os animais terrestres, os animais selvagens, os animais de rebanho e os seres humanos à sua imagem e semelhança. Então ele tinha todos esses dias. Depois de tudo concluído, eu quero que você desfrute, aproveite e agradeça a Deus, dê gratidão a Deus, sempre pelo objetivo concluído. Aí você vai lá e já estabelece um próximo, porque a gente não pode parar, a gente tem que estar em constante atividade. Então eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo meu, tá? Vou dar um exemplo aqui prático, fazer vídeos, ok? Então eu gostaria de trazer a palavra, eu faço muito em casa, eu leio a Bíblia, falo para o meu marido, conto a minha percepção, qual que é a chave daquela passagem, daquele capítulo, a gente conversa, é uma delícia. Eu faço isso com o meu marido e faço isso com os meus filhos. Aí o meu marido chegou para mim e falou assim, por que você não compartilha isso com outras mães? Não compartilha isso com outras pessoas? Isso é tão bom, nós estamos numa era de compartilhamento. Aí aquilo cantou meu coração. E eu criei o quê? Um objetivo. Criei um objetivo claro. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer vídeo. Tá, e agora? O que eu faço? Como que eu faço? Quais são as ações? Agora eu tenho um objetivo claro. Então eu vou trazer a Bíblia, trazer os princípios que estão na Bíblia, que já estão dando certo há mais de 2000 anos. Eu vou trazer toda essa sabedoria milenar, eu vou trazer as chaves, os códigos de acordo com a minha percepção de mãe, de empresária, de esposa, de dona de casa também, porque nós temos vários papéis, de filha, porque eu também sou filha. Né? Então eu vou trazer essa minha percepção dentro da minha multipluracidade de pessoas que eu sou, minhas funções aqui na Terra, eu vou trazer para você que também é mãe, ou você que é tia, ou você que é pai, ou você que é avó, avô, certo? Eu vou trazer a minha percepção, as chaves, os códigos que eu identifiquei aqui. E aí você vai usar na sua vida. Assim como eu fiz, eu usei primeiro para mim e agora eu estou passando para os meus filhos. Então, essa é a minha coisa. Então, eu peguei, parei e falei assim, ok, esse é o meu objetivo, tá claro, tá claro. Agora eu vou segmentar em ações. Qual que é a primeira ação? A primeira ação é eu fazer um cenário aqui no meu escritório, fazer um cenário para poder gravar. Aí eu preciso de um hang line, acho que chama, hang light, eu não sei o nome direito, para colocar o celular. Eu preciso de luzes aqui na minha frente, ok? Ah, legal. Peguei, fiz. Pintei a parede, era tudo branco, tal, pintei a parede e fiz. Esse é o primeiro passo. Dia 1. Aí o dia 2. Ah, como que eu vou fazer? Fiz um planejamento. Aí eu vou fazer salteado na Bíblia ou eu vou fazer desde o princípio? Aí eu estabeleci, não. Eu vou fazer desde o princípio, eu vou fazer a Bíblia completa. Então eu vou começar o Gênesis 1. Perfeito, maravilhoso. Gênesis 1 já me trouxe 3 grandes ensinamentos. Agora eu vou fazer o primeiro, depois eu faço o vídeo 2 sobre identidade, depois eu faço o vídeo 3 sobre declaração, e aí eu venho, dentro de um capítulo ainda, eu tenho outras ações. Ok. Aí eu tenho as ações. Aí o que eu faço? Eu pego e faço um roteirinho aqui. Eu estabeleço um roteiro para eu não perder, que senão eu falo demais e me perco, né? Não posso. Eu tenho que trazer aqui um ensinamento. Aí eu faço um roteirinho aqui para vocês. Daí depois qualquer outra ação que eu tenho que fazer, eu tenho que me preparar. Então eu pego o estudo, preparei o roteiro, estudei.
E aí agora eu vou vir aqui e vou falar. Antes de eu vir falar, posso vir sentar e falar? Não, eu venho, arrumo o cabelo, eu faço uma maquiagem, né? Visto um casaquinho bonitinho, porque, né, ninguém merece. Arrumo o cabelo e tal. Bom, a gente tem que estar sempre arrumada, né? O autocuidado é importante. Mas eu dou uma melhorada aqui no visual para vir passar para você. Aí eu tenho aqui o microfone, eu tenho o aparelho de microfone, eu tenho o meu celular, eu tenho as coisas para gravar. Então foram essas ações. E agora estou fazendo o vídeo, ok? Mas não acaba por aí, ainda tem mais ações. Depois do vídeo eu tenho que editar esse vídeo, porque eu não falo assim, muitas partes falo direto, mas muitas partes às vezes corta, eu erro, falo errado, dobra a língua, tem que cortar o vídeo. Tem a edição do vídeo. Então depois de eu terminar esse vídeo, eu vou fazer a edição do vídeo. Depois que eu fizer a edição do vídeo, eu vou subir para as plataformas. Então eu vou subir para o YouTube, eu vou subir para o Instagram, eu vou abrir um TikTok, nem TikTok eu tenho, mas eu vou abrir um TikTok. Então eu vou cortar pedaços, porque algumas plataformas não podem um vídeo tão longo como esse. Então aí eu venho cortando alguns pedaços importantes. Então são essas as ações, correto? Aí eu publiquei o vídeo. Então eu editei, eu separei o vídeo e publiquei. Pronto. Mas não é só um vídeo. Então isso continua, correto? Agora vem um outro vídeo, por isso eu preciso me motivar. Porque isso é um objetivo contínuo. Não é uma coisa que eu fiz, concluí e parei. É um objetivo contínuo, então eu preciso me motivar. O que eu ganho se eu fizer os vídeos? E o que eu perco se eu não fizer? E aí eu tenho a minha lista de tudo que eu ganho fazendo. E a principal de todas, que está lá em primeiro, que eu até passei ali, ó, o marca-texto bonito, cor-de-rosa ali. É a satisfação. É a satisfação, meu propósito de estar ligado a Deus, de trazer esse conhecimento, de modificar a sua vida. Uma única vida que eu consegui atingir já vai ter valido a pena. Uma única mãe que aprendeu, usou para ela e usou no seu filho e a família prosperou, a família entrou em paz, em harmonia e a família prosperou. É esse o meu objetivo. E isso já vale por tudo, já cancela todo o ponto negativo. Porque tem alguns pontos negativos, mas eles são pequenos perto da grandiosidade desse projeto, que é um grande projeto. Então, por isso que a gente precisa se motivar, tá vendo? Então eu segui esses 5 passos, porque tá aqui, tá em Gênesis 1. Eu falei, eu usei para mim, certo? Para eu entrar em ação, para eu não parar mais, para eu ter consistência. E aí eu verifico. Então depois eu verifico, eu tenho que checar. Depois que eu termino esse vídeo, eu assisto ele. Eu me checo, eu me observo, eu verifico vícios de linguagem, eu verifico posições erradas, eu verifico o que eu poderia melhorar, certo? E aí num próximo vídeo eu melhoro, ou se eu achar que aquele vídeo não ficou bom, eu deleto e gravo tudo de novo. Entendeu? Se não ficou claro, não ficou específico, não trouxe um grande ensinamento, eu pego e paro, joga, não ficou bom, não serve, certo? Então eu faço os 5 passos, então eu já tenho a clareza do meu objetivo, eu tenho todas as ações para fazer um vídeo e até a publicação dele, aí eu tenho a minha motivação, que eu ganho, que eu perco, eu sei o meu como e quando eu vou fazer, que é o passo 3, certo? Que é a minha organização. Então eu tenho o título, o que eu vou falar, quando eu vou fazer, então eu tenho toda a programação, eu tenho minha sequência. Então eu vou de Gênesis 1, eu vou de Gênesis, depois eu vou para Êxodo e assim eu vou indo até chegar lá em Apocalipse. Um por um, onde eu achar uma chave, onde identificar um código da sabedoria milenar, eu paro, monto o processo. E aí eu checo para ver se ficou bom, que é o 5º passo. Entendeu? Então, eu espero que tenha ficado claro. Agora, como você vai passar isso para o seu filho? Aí é que tá. Para passar isso para o filho, você não pode ser tão teórica. Você anotou no seu papelzinho ali, passo 1, objetivo claro,
bem determinado. Passo 2, segmentar, tá lá certinho o seu caderno. Passo 3, se organizar, como e quando eu vou fazer cada ação que eu segmentei. Passo 4, me motivar, o que eu ganho, o que eu perco se eu não fizer isso, certo? E o passo 5, checar, ficou bom? Pode ficar melhor? Faz sentido? Entendeu? E Deus verificou que ficou bom, né? O 5º passo. Agora, como que a gente vai fazer isso com uma criança? Eu tenho um filho de 7 e um filho de 10, já está numa idade boa. Tanto para o de 7 também, o de 7 já entende bem, o de 10 melhor ainda. Então, vou dar um exemplo agora, né, bem específico da Copa. Nós estamos na Copa 2022 e aí, 2 meninos, né, a febre do álbum da Copa. Ok, vamos fazer um álbum em conjunto. Não, cada um quer o seu próprio álbum. Tá bom, vamos lá. Cada um quer o seu próprio álbum. São 670 figurinhas. Ainda tem as figurinhas da Coca e tudo. Bom, eu pensei, como eu vou fazer? Eu vou seguir o processo. Como que eu vou fazer? Vou seguir o processo. Então, qual que é o processo? Objetivo claro. O álbum. E resolveu fazer o álbum, tem que completar, correto? Vai fazer o álbum mais ou menos, sem completar tudo, deixando algumas figurinhas ou algumas seleções para trás, só completar o Brasil? Não. Quis o álbum, vai fazer o álbum correto. O álbum completo, correto? E os dois, certo? Então, como nós vamos fazer isso? Quais são as ações? Vamos segmentar. Vamos colocar ações por ações. Então, qual que é a primeira ação? Vamos pegar algumas figurinhas, ok? Precisa comprar as figurinhas. Como nós vamos comprar? Com que dinheiro nós vamos comprar? Como vai ser como nós vamos adquirir essas figurinhas? Ok, vamos fazer, então vocês querem muito, então vocês têm que ter autorresponsabilidade. Então vocês vão utilizar a semanada. Eu dou semanada, não dou mesada ainda para eles. Em vez de dar no final do mês, eu dou no final da semana. Todo sábado eu dou uma quantia para cada um dos dois. Cada um tem a sua semanada. Para eles sentirem, né? Para desfrutarem. No final da semana, depois que eles tiveram toda a semana, estudaram, fizeram tudo o que tinha que fazer, todas as atividades, a gente pega e dá a semanada, porque valeu a pena, verificou que a semana foi boa, foi produtiva, fez o que tinha que fazer. Desfrute semanal, tá? Então, eles dão a semanada. Então, com os R$20 por semana deles, cada um com seus R$20 de semana, que é o que nós damos, eles iam comprar as figurinhas. Aí, no meio do processo, eles começaram a verificar que ia demorar muito, porque cada pacotinho custa R$4. Dá para comprar 5 pacotinhos. Em 5 pacotinhos tem 25 figurinhas, né? Então, estava indo a passos de tartaruga, mas daí começou a ter figurinhas para trocar. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Temos que trocar as figurinhas. E aí, no momento de trocar as figurinhas, também tem as suas ações, como e quando. Então, como eu vou trocar a figurinha, certo? A organização. Como eu vou trocar a figurinha? Eu vou trocar Brasil por Brasil, dourada por dourada e o restante por restante, uma por uma. Senão vai começar a dar problema, porque aí tinha alguns amiguinhos que queriam trocar do Brasil por 5 ou uma dourada por 3, né? Aí pronto, já ia desequilibrar o processo. Então a gente já estabeleceu uma regra. Como que vai ser a troca, ok? E quando vai ser a troca? Vai ser lá na escola com os amiguinhos e aqui também tem ponto de troca de figurinha. Então vamos no ponto de troca de figurinhas que tem mais pessoas ainda trocando, então as probabilidades são maiores. E aí começou. E mesmo assim eles começaram a observar, eles mesmos começaram a entender. Eu já sabia, eu já fiz a conta, 670 figurinhas. Aí eles começaram a perceber. Aí eles falaram assim, olha, nós vamos ter que fazer uns aportes de figurinha aí. Ok, como que vamos fazer isso então? Vamos pedir de presente. Aí teve os dias das crianças. O que foi o pedido? Figurinha. Figurinha para quase que a família inteira deu figurinha, né? O vô, a avó vem visitar, vovó, como uma figurinha para mim, como um pacotinho para mim. Então eles foram criando ações, porque eles verificaram que ia ficar longe do objetivo de completar o álbum.
E também o objetivo de completar o álbum, o quando, né? Ah, completar o álbum antes de iniciar a Copa. Falei, não, espera aí, o objetivo ele tem que ser mensurável, tem que estar num tempo correto, não pode ser desta forma, certo? Tem que estabelecer isso tem que estar claro, não pode ser inatingível tão assim, tão perto, né? Então vamos com calma, vamos deixar até o final do ano, ou melhor, até o final da Copa, né? Mas pelo menos o Brasil antes da Copa tem que estar pronto, ok. E realmente conseguimos o Brasil antes do... a folha do Brasil está completa antes de iniciar a Copa. Aliás, o álbum está quase todo completo. O mais velho faltam 20 figurinhas e o mais novo 16, e eles têm figurinhas para trocar, então praticamente completo, está faltando muito pouco. E aí eu até comentei, vamos comprar algumas na Panini? Não, não queremos. É uma forma como eles querem atingir o objetivo. Porque lá pela Panini podia comprar 50 figurinhas. Não, não, nós queremos completar o álbum desta forma. Então nós estabelecemos tudo, entendeu? Então eu usei as mesmas coisas, os mesmos 5 passos práticos com eles. E aí eles vão observando como eles vão fazendo a checagem. A checagem deles é quando eles completam uma seleção. Ai, completei o Brasil. Ai, completei a Argentina. Ai, completei o Catar. Então, cada um que eles completam a checagem, eles observam, ficou bom. A gente encapou o álbum de figurinhas, ai, ficou bom. Então, eles vão observando. Fiz uma boa troca, checa, foi boa a troca? Teve uma vez que o mais novo foi lá na escola e aí, para ele ter uma do Brasil, que só faltava aquela, o amiguinho falou que ele tinha que dar 5. E a gente já tinha combinado, mas ele é mais novinho, 7 anos e tal. Vamos, e fez a troca. E aí observou o quê? Observou que, pela nossa regra, não tinha sido tão boa. Então, ele observou, ele checou no processo, né? E assim, eles foram checando. Isso aconteceu também com o de 10. Ele foi trocar uma figurinha que ele queria muito, o amiguinho pediu 5 por aquela figurinha e ele acabou deslizando e entrando. Até o de 10, que já tem um pouquinho mais de discernimento, um pouquinho mais de controle. Aconteceu isso. Aí ele checou e ele observou que não foi bom. Não tinha como voltar atrás, mas daí de uma próxima vez fez diferente. Isso é uma observação muito importante, tá? Porque muitas vezes a gente checa, vê que não ficou bom, e aí às vezes não tem como voltar atrás. Então a gente ajusta a rota para da próxima vez fazer melhor, para da próxima vez acertar, tá bom? Então isso é muito importante, tá? Foi interessante trazer esse exemplo porque a gente verificou mais um código importante aqui, tá? Muitas vezes a gente erra, é normal. Mesmo com a regra estabelecida, a gente desvia, né? A gente cai, a gente levanta, arruma, verificou, cheque. Por isso, Deus verifica, Ele checa se ficou bom ou não, tá? Aí checa, ajusta a rota, ajusta a proa do navio e vai pro objetivo, tá bom? Então essa é um exemplo de uma forma como você pode fazer com o seu filho, tá? Então use primeiro isso para você, coloque na sua vida. Tenha clareza de um objetivo, o primeiro passo, se pergunta o que você pode fazer para entrar em ação. Segmenta todas as ações, segundo passo, então primeiro clareza do objetivo, depois segmenta todas as ações. Quais são todas as ações? Organiza como e quando eu vou fazer cada uma delas, tá? Ajusta, meça, cheque, esse é o 5º passo. Mas o 4º passo, motive-se. O que eu ganho fazendo esse objetivo e o que eu perco, isso é importante, tá bom? Não pula esse passo, não é importante. E aí vai medindo cada ação, cada coisa que você fizer, checa. Checa, mensura. Ficou bom? Tá de acordo? Tá no rumo? Tá na proa? A proa tá certa? É ali na ilha que eu quero ir? Eu tô indo no lugar certo? 5 passos práticos. Use para você. E depois faça com seu filho, para que ele também seja um realizador, um executor, uma pessoa que está sempre crescendo, sempre progredindo, sempre prosperando. Porque o que a gente quer é prosperar. Todo ser humano está aqui nessa terra para progredir, para prosperar. E nós temos que fazer isso conosco
e com os nossos filhos. Nós somos os treinadores, nós somos as treinadoras dos nossos filhos. Pai e mãe são treinadores dos filhos. Nós precisamos treinar os nossos filhos. Então, a gente faz com a gente primeiro. E aí a gente vê e faz com eles. Então, um objetivo, por exemplo, um cartaz da escola, dá para usar os 5 passos. Uma prova, né? Aí ele estuda, aqui em casa, por exemplo, como que eu faço? Primeiro ele estuda sozinho, ele lê sozinho uma vez, 2 vezes eu peço para ler sozinho. Daí depois eu sento com ele e aí a gente vai página por página. Leu, estudou uma página, identificou os pontos importantes daquela página. Eu faço a checagem com ele para ver se ele entendeu, eu faço ele repetir a checagem daquela página, daí eu vou para a segunda página. Uma coisa de cada vez, isso é uma característica da evolução do objetivo. Então, às vezes, esse objetivo de estudar para a prova é o objetivo de um único dia, né? Mas mesmo assim, o seu filho tem que saber qual é a motivação dele, por que ele está estudando, por que vale a pena ele estudar, por que vale a pena ele tirar uma boa nota na prova, por que vale a pena ele tirar um 9, um 10 naquela prova, por que ele vai estudar tanto para tirar 9 e 10? Isso tem que estar claro para ele, o que ele ganha com isso. Entendeu? E o que ele perde se ele estiver estudando? Ah, ele perde o tempo do videogame dele. Ah, mas filho, o tempo do seu videogame, aí você vai lá e arruma com ele. O tempo do seu videogame você pode jogar para a noite, você pode jogar para um outro horário, para o final de semana. Daí você vai colocando para ele os pontos negativos, vai amenizando cada ponto negativo. E aí ele tem mais vontade de estudar. E aí vocês estudam como? Página por página, dia por dia, ação por ação. Então esses 5 passos práticos cabem muito na nossa vida. E ele está aqui, olha, ele está aqui dentro da sabedoria milenar. Ele está aqui. Já há mais de 2000 anos foi escrito, Deus mostrou como que ele fez, como ele criou o mundo, como ele atingiu o seu grande objetivo, que era ter os seres humanos à sua imagem e semelhança. Está aqui, ele colocou aqui, está escrito. Então nós precisamos usar isso na nossa vida para que possamos progredir a cada dia, tá? Então isso é muito importante. Então faça em você, faça no seu filho, e os meus votos de coração é para que você prospere, para que você prospere, para que seu filho prospere, para que toda a sua família prospere. Eu desejo, os meus votos é de muita paz, muita harmonia, muita prosperidade para a sua família. Deus abençoe a sua família. Deus te abençoe e abençoe a sua família. E até o próximo vídeo. Gratidão. Até o próximo vídeo.